Porque eu não vi nada aqui falando, eu também não sei fazer isso, sabe? Aí, Agora tá gravando. maravilha. Nossa, gente, desculpa, eu sempre esqueço Pode disso. continuar, fica tranquilo. Eu sempre esqueço também, é normal, gente. Vamos lá. Então, continuando, a Iracema também é um anagrama de América. Então, seria a representação simbólica, né, do que deveria ter sido a colonização do Brasil. Então, seria a idealização. O romantismo é o quê? É a idealização. Então, eles querem retratar a realidade diferente do que ela realmente é. Então, eles querem meio que maquiar, eles estão idealizando aquilo que eles gostariam que fosse. E aí, alguns pontos que o Iracema traz é o nacionalismo. Então, tem uma valorização muito grande da pátria. O Brasil está começando, está dando seus primeiros passos. Então, ele precisa valorizar aquilo que ele tem, aquilo que ele é. Então, tem uma valorização da pátria muito grande. Essa valorização é feita por meio do indígena. Então, o índio ele é retratado como um herói, porque pela questão de nós não termos figuras medievais, então o índio ele é elevado a essa posição e ele representa a grandiosidade do nosso país. Tem a valorização da natureza o tempo inteiro, faz menção a essa natureza, e o sentimentalismo exagerado. O romantismo sempre tem essa questão de estar no limite do sentimentalismo. Então, é uma coisa que também está bem presente ali no livro. E como eu já falei um pouquinho antes da idealização. Então, a Iracema, ela é extremamente idealizada, ela é aquela heroína, que ela é guerreira também, ela é forte, ela é inteligente, então ela é o auge da idealização indígena. E tem o Martim também, que ele é idealizado, ele é representado como o branco civilizado, como ele age de maneira muito respeitosa, muito cordial, principalmente com os indígenas. Aí já dá para ver que o José de Alencar está tentando reformular a colonização como nós conhecemos. Então, ele está tentando mostrar que um certo, como eu vou falar, está tentando representar que foi pacífico a colonização. Então, ele traz a Iracema idealizada, mas traz o Martim também muito idealizado. E, além da Iracema e do Martim, tem o indígena também, de uma maneira geral, muito idealizado. Então, o indígena ele é representado como muito passivo, muito gentil, especialmente com o estrangeiro. Então, tanto é que quando o Martim ele se perde ali da tribo inimiga e a tribo da Iracema resgata ele, né? Ele vai lá para a tribo da Iracema. Eles dizem que apesar dele estar ali com o inimigo, dele estar na tribo inimiga e tal, ninguém poderia fazer nada com ele porque ele seria um hóspede. Então é um exemplo dessa cordialidade. O que provavelmente na vida real não aconteceria. Então é um exemplo dessa idealização ao extremo. E falando da característica da obra em si, é uma narrativa feita em terceira pessoa, e o narrador, então, ele conhece tudo que está acontecendo ali com os personagens, então é um narrador onisciente. Tem muita figura de linguagem, principalmente comparações e metáforas, e por causa da utilização desses recursos, como comparação, metáfora, literação, musicalidade, isso contribui para que seja uma poesia em prosa. Então, ela é classificada como uma obra, é uma poesia em prosa. Das características que eu queria pontuar, eram mais ou menos isso que a gente encontra na obra. Vocês querem levantar alguma coisa? Começar a partir daí? Então, posso falar desse negócio da poesia em prosa um pouco? Já que vocês abriram? Pode sim, fica à vontade. Então, eu só queria destacar que isso é muito, assim, fora do comum para a época. As pessoas não faziam poesia em prosa, assim, não era uma coisa normal. Até hoje não é normal, assim, né? Isso ficou um pouco mais comum depois do modernismo, mas até a época do Alencar, não era uma coisa que se fazia. Então, ele foi muito inovador no estilo dele de escrever. Inclusive, gente, quando eu li Iracema, eu entendi metade das palavras do livro, porque ele usa muita palavra que ele pega da flora, da fauna do Brasil e usa aquilo para transformar o livro realmente no que a Larissa falou, né? Que é uma coisa muito patriota. Então ele tenta trazer essas palavras porque
ele quer que seja uma literatura brasileira e não que tenha muitas palavras vindas de um contexto de Portugal, que era o que se fazia antes, né? As pessoas pegavam a língua portuguesa de Portugal e ficavam usando ela e usando ela. A proposta dele era pegar coisas do Brasil, que apesar de que as pessoas não falavam daquele jeito, ele queria dar uma inovada, assim, com nomes de frutas, nomes de plantas que tem aqui no Brasil de fato. E e isso realmente, tipo, a escolha de palavras dele é muito característica em Iracema. É até meio difícil de ler por causa disso. Pra ler, assim, não sei se vocês leram, mas você tem que meio que ir pulando as palavras que você não entende, porque senão fica muito sem graça. Você tem que ficar procurando cada palavra. Enfim, por enquanto acho que eu vou falar só isso, porque depois o que eu separei pra falar tem a ver com um contexto mais geral do José de Alencar, então vou deixar vocês perguntarem ou falarem outras coisas. Aliando isso que você disse, você e a Larissa disseram do patriotismo, né, que o José de Alencar tentou conduzir a obra, a gente pode ressaltar também as metáforas, né, que ele utiliza no livro e uma série de rituais que eram típicos dos indígenas brasileiros que ele foi atrás de pesquisar, como no começo do livro a Iracema, o primeiro encontro, né, entre Iracema e Martim, ela se assusta com ele e atira uma flecha no rosto dele, né? Depois, ele não faz nada, porque, segundo Alencar, na religião de sua mãe, que é o catolicismo português, ele aprendeu que a mulher era símbolo sempre de bondade, de ternura, então ele jamais poderia fazer alguma coisa contra. A Iracema vai lá acudi-lo, totalmente idealizada a cena, né, nos contextos que a Larissa explicou, muito sentimentalismo, aquela coisa exagerada do romantismo, e ela vai lá e quebra a flecha e dá metade da flecha para ele, num símbolo, num ritual indígena que celebrava o acerto de contas, né, a paz entre o que antes era uma possível inimizade, entende? Então, o livro é cheio dessas coisas. Quando o Martim vai para a guerra e deixa Iracema sozinha no período que ela está grávida, a hora que ela vai tentar ir ao encontro dele, ela encontra uma flor do maracujá no meio do mato, você está entendendo? Que ele pegou e botou lá. E isso significa que isso significa uma lembrança do tipo, eu vou voltar. Então, o livro é cheio dessas coisas de metáforas indígenas, né? De rituais mesmo, que o Alencar tentou trazer numa forma de dizer, o Brasil começou assim, sabe? Uma forma de resgatar isso que se perdia com a colonização, né? A imposição de uma religião católica, a imposição dos valores europeus, ocidentais, enfim, esse civilizacionismo, né? Que quebrou muita coisa da tradição indígena e até hoje a gente luta para recuperar, entendeu? Alencar fez isso de uma maneira idealizada, os modernistas, vocês vão ver comigo mais para frente, que fizeram isso de uma maneira totalmente inusitada, mas cada um tem o seu mérito de tentar, no seu tempo, buscar essa origem brasileira para descobrir, afinal de contas, responder a pergunta: o que é o Brasil? Entende? Alencar teve a oportunidade de fazer isso e usou os meios que tinha nas condições socioculturais que tinha, né? Teresa e a Larissa vão falar mais um pouco para frente sobre o Alencar em si, a sua classe social, a sua vida política. E aí a gente entende que, apesar de hoje o livro ser visto como uma coisa meio fora de contexto, ele teve a sua importância na época e além um pouco da sua época, por além de inovar, sendo um poema em prosa, ele resgata muitas coisas de um Brasil que se esquecia, sabe, por essa tentativa de colonização imposta. Acho que é isso, sabe? Saber que o livro é recheado desses rituais
que muitas vezes a gente, um leitor meio cru, assim, que pega para ler a primeira vez, sem nenhum parâmetro de base, fala, mas o que isso tem de importância? É que na época se tinha esse resgate, sabe? Alencar quis trazer tudo isso. Acho que é isso por enquanto. Vocês levantaram a questão dele trazer a fala indígena, de colocar o indígena no centro da questão, de representar como herói do Brasil, trazendo isso na maneira do livro, na escrita do livro, né? Tanto é que ele não fala 3 dias depois, ele fala 3 sóis depois, e vai fazendo essa referência com a marcação do tempo, por exemplo, da maneira como ele supostamente o indígena marcava o tempo, né? Não como nós conhecemos o tempo, um dia, uma semana depois. Mas apesar de toda essa característica que ele tentava colocar, imprimir no livro pela visão do indígena, nós temos que ressaltar que o livro em si, ele não é totalmente uma obra que é pelo ponto de vista do indígena, ele tem um ponto de vista europeu. Então, a Iracema, por exemplo, ela se comporta como as moças das cantigas de amigo, então, que a gente viu lá no trovadorismo. Então, é aquela moça que está sempre ali fiel àquele amor, que está se doando àquele amor. Então, a Iracema, ela, apesar de ser indígena, apesar de estar num contexto indígena, ela segue padrões que para os índios não são, que os indígenas não seguem. Então, a questão de se manter virgem pelo segredo da Jurema, isso daí vai pelo padrão cristão e não pelo padrão dos indígenas. Então, por mais que tenha essa característica de tentar mostrar o indígena como a questão central, a obra ela é mais pelo ponto de vista do europeu do que o indígena. Então, o indígena ele foi revestido com essa roupagem meio europeizada, sabe? Então, a Iracema ela é retratada dessa maneira, os guerreiros indígenas eles se comportam como os guerreiros medievais, a idealização também é uma idealização que tem um viés mais pelo lado europeu, porque a Iracema ela é mais vista como a mulher casta, que é a mulher europeia, que não é um padrão indígena. Então, tem essa observação que eu queria fazer. Posso fazer Eu um também. comentário depois? Claro, Pode fica à fazer vontade, primeiro, pode pode fazer falar. primeiro. Não, mas o que eu vou falar Tá. vai para outra linha, então fala primeiro. Não, é só pra finalizar então dentro disso. Só quero lembrar que quando eu li Iracema a primeira vez, eu me incomodava a cada página pela forma como José de Alencar tentava, entre muitas aspas, colocar o índio numa posição de herói, fazendo isso de um jeito muito reverso, manipulando ali o livro, a obra, e o índio acabava não ficando na posição de herói, pelo menos no meu ver. Quem sempre acabava ficando como herói era o português, que chegava como o caráter civilizatório do Brasil. Tipo, antes do português chegar, não tinha nada nisso aqui. Somos o que somos graças aos portugueses. Ele colocar o índio numa consonância ali com os portugueses, isso me incomodava em todas as páginas. Não era nem a poesia em prosa, que eu achava lindo. Adorava ler José de Alencar só por conta do quão poético era o texto, porque fora isso, nossa, me incomodava. Me Então incomodava a cada página. você leu Iracema com muita atenção. Porque Nossa, não me Nossa, é todo sim, incomodava mundo. muito. porque o que eu ia falar era basicamente o que você falou. Porque, assim, o José de Alencar, apesar de querer trazer a ideia do índio como uma fundação nacional, ele não fala que o português não é uma fundação nacional. Isso O mesmo. José de Alencar, Sim. ele tem uma visão muito racista. Tipo, vocês têm que entender isso para entender o livro. Ele é full racista e, assim, ele Total. acha que o índio ele vem com a cultura, com essa base, não sei o quê, mas quem traz civilização é o português. As bases morais, elas são portuguesas. Então, assim, esse é um ponto central no livro, que eu ia colocar para vocês refletirem, assim, durante o livro inteiro, os índios, eles são colocados todos como bons selvagens. Eles são bons, mas eles não deixam de ser selvagens na visão do Alencar. Então, ele não entende eles como tipo, pessoas de igual para igual ao homem branco, teoricamente civilizado. Ele pega o índio, e vocês veem todas as cenas, é como se todo mundo estivesse servindo ao homem branco português.
Não é como se fosse uma amizade de igual para igual ou uma relação amorosa de igual para igual. Todas as vezes é como se o homem branco fosse superior, então eles estão sempre servindo ele, entende? Apesar da cultura. Então, por exemplo, a Iracema, ela tem toda aquela história de ela ser a virgem, nananã, mas ela deixa isso de lado para quê? Para servir ao homem branco europeu. Então, acho que isso é um ponto muito importante levantar, porque, é, assim, ele nunca viu ela do mesmo jeito que ele viu a amante dele em Portugal, que ele deixou pra trás. Então ele fica lembrando. Ah, eu nem lembro o nome dela, na verdade. Eu nem sei se ele fala o nome dela, que é. E nem tem o nome. Então. Ah, é porque aquela mulher loira, de olho azul, tá me esperando em Portugal. Então, tipo, apesar de ele estar lá com a Iracema, ele não leva ela a sério como, tipo, pra ter uma vida com ela. Ele não pensa assim, nossa, não, vou me casar com ela, a gente vai criar esse filho. Não, não é assim que ele encara a situação. Ele, ele encara ela também como uma pessoa pra servir ele. Entende? Então, e isso não é colocado em questão no livro, é um ponto como se fosse pacífico. Isso assim, a gente enxerga isso muito facilmente, eu espero, do nosso ponto de vista do século XXI. Mas, assim, essas eram questões que estavam começando a ser debatidas na época do José de Alencar. Então, é um ponto muito importante que você levantou. Eu fiquei muito feliz que você percebeu isso lendo o livro, porque não é todo mundo que percebe, sabe? Assim, você leu com muita atenção, realmente. Parabéns. Verdade. Ah, e outra coisa, só complementando essa ideia que você disse, é, é interessante também a gente pensar que a Iracema ela é tão idealizada como sendo a boa selvagem, né? E aí você entra num contexto também de discussão da figura da mulher, tanto na sociedade quanto na literatura. Como o livro ele é pautado pela moral europeia, Iracema trai a tribo em nome do amor, né? Numa comparação hipotética até as traições de Eva no paraíso, sabe? Aquela coisa da figura da mulher relativa ao pecado desde sempre. Por mais que o Alencar tente buscar uma raiz brasileira, ele não deixa de trazer consigo os preconceitos, sabe, os preconceitos de uma Europa que se achava o centro do mundo. Então é bem essa coisa da traição, porque Iracema trai a tribo depois é invadida e tudo mais. Nossa, E Márcio, você, 100%. não é verdade? Assim, Essa até a coisa morte dela depois é toda trágica, não sei o quê, mas ela é meio justificada, então, porque o que vai fazer agora que ela traiu a todos, sabe? Tipo, exatamente. Ela é a culpada de tudo, né? exatamente. E ainda dá uma de heroína sendo a culpada de tudo. É um livro meio contraditório quando você vai pensar nessas coisas. Mas é interessante isso, porque se ela trai e ela é culpada, você resgata isso desde a Bíblia, de outras mentalidades muito mais antigas, sabe? Que o Alencar trouxe quase que inconscientemente pro negócio. Olha, eu não sei se foi inconscientemente, não. Eu acho que ele trouxe bem consciente mesmo. Não, mas eu Acho que tô ele estava dizendo, bem ciente. Não, mas eu entendo. Ele traz essas ideias, tipo, elas estão tão enraizadas nele que eu acho que várias coisas ele nem isso, se ele não questionou, consegue se sabe? libertar disso. Eu acho que, assim, ele traz isso como reflexo de toda a criação dele. Ah, posso falar, gente, da história dele já? Vai na fé. Tá, então, gente. Vou fazer um panorama geral só, porque tem umas coisas que eu acho que é muito, muito legal a gente saber. Que, assim, eu acho que eu falei pra vocês já na primeira aula, só que. É, peraí que eu me perdi aqui lendo a mensagem que mandaram. Desculpe. É, eu fiz letras um tempo, né? Lá na Universidade de São Paulo. E aí, tipo assim, eu não terminei a faculdade, né, gente? Mas eu fiz um pouco e aí eu tive uma aula sobre o José de Alencar. Na verdade, eu tive um semestre inteiro sobre o José de Alencar. Eu queria matar o José de Alencar depois de um semestre inteiro sobre ele. E aí, eu não sabia muito da vida dele. Tipo, eu tinha lido, acho que Tio, no ensino médio, livro chato, eu achava péssimo. Aí eu falei, ah, beleza, vamos estudar esse cara. E aí, eu lembro que numa das últimas aulas, o professor falou que a gente tinha que ler para a aula seguinte as cartas a favor da escravidão dele. Aí eu fiquei, o quê? Como assim, cartas a favor da escravidão? Aí que eu fui pesquisar sobre a vida do cara. Ele nasceu, ó, vou falar, em 1829 e morreu em 1877.
ele foi ministro da Justiça e deputado de uma família que já tinha tido vários deputados, assim, a família dele era de vários políticos, durante o governo de Dom Pedro II. E aí, eu sei que vocês já devem ter visto em história, provavelmente, né? Que nessa época estava muito em discussão a abolição da escravidão no Brasil. E por questões que não estavam relacionadas só com a luta dos negros em si. E era uma coisa bastante política, envolvendo Inglaterra e tal, e por isso que Dom Pedro estava meio nessa e tal. Só que a gente sabe que, enfim, esse foi um dos grandes motivos que Dom Pedro caiu no final das contas, né? Tipo, e também, quando instaurou a República, ninguém deu nada para os escravos libertos, para os. Enfim, várias injustiças aí, mas enfim. José de Alencar estava vivendo nessa época de discussão sobre abolição. Então, assim, a gente não pode dizer que ele estava totalmente numa época em que ninguém discutia isso, que isso nem era levantado como questão. Isso era levantado como questão, isso tinha debate na Câmara. Inclusive, ele escreveu essas cartas a favor da escravidão, que assim, ele escreveu umas cartas, e aí os autores, assim, eles compilaram ela num livro. Então, existe um livro que chama Cartas a favor da escravidão, que foram escritas até 1867. São várias, acho que são 12. E aí ele escreve para Dom Pedro várias cartas defendendo o porquê que ele acha que a escravidão no Brasil tinha que se manter. E assim, gente, sinceramente, eu tive que ler aquilo para aula, me deu muita náusea. É horrível o que ele fala. É tipo, ele se coloca assim que o branco é o civilizador do mundo. Que o índio nunca teria civilização sem o branco, então é o dever do branco civilizar. E que é como se ele falasse que os negros. Não, ele fala isso de verdade. Ele fala que os negros eles têm que ser escravizados, porque é o destino deles, porque sem isso eles não são inseridos na civilização. Ele fala, tipo, muita coisa assim. E são 12 cartas, gente. 12 cartas. Aí ele é ministro da Justiça, e aí Dom Pedro ele decreta que vai ter uma data para o fim da escravidão. Começa a lançar aquelas leis, não sei o quê. E aí ele se demite, porque ele fica decepcionado com Dom Pedro por causa disso. Então, assim, só pra gente ter ideia do autor que a gente tá falando. Essa visão que a gente tem dele de uma pessoa que enxerga o índio como o bom selvagem, isso não é à toa, é a visão dele de verdade, a visão que ele defende na Câmara dos Deputados, nos debates. Então, assim, isso é uma questão política também, para ele. Não sei, isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente saber. Eu não sabia sobre nada da história do José de Alencar na escola. E eu acho que a gente falta isso, a gente saber disso, porque, não sei, eu acho que é bem importante pra gente saber o que essa obra tá falando. A gente não pode simplesmente ler e falar, ah, nossa, que bonito o livro, que legal Iracema, toda idealizada. Então, sei lá, é bem questionável essas coisas. O que vocês acharam dessas informações? Vocês já sabiam disso? Posso só fazer um comentário? Claro, né? Eu não sabia dessa questão das cartas, né? Que você tinha comentado esses dias, aí eu fui procurar. E num dos artigos que eu estava lendo sobre o pessoal querer relançar essas cartas, querer publicar e tudo mais, aí tinha um comentário que um cara estava falando que era inadmissível fazer uma coisa dessas, porque se ele relançar essas cartas é como se tivesse querendo acabar com a moral dele como escritor louvável que o Brasil conhece. É meio estranho não, é bizarro, né, pensar que esse tipo de coisa acontece, porque assim, na minha visão, né, é importante relançar esse tipo de coisa, você saber da história pessoal dos autores, porque você consegue entender que aquele viés que ele está escrevendo não é só para ser uma coisa bonitinha, que é para ser, é a história do Brasil de uma maneira diferente, uma maneira idealizada, que tem uma coisa por trás daquilo, que não é só consumir aquela obra e aceitar que aquilo é lindo e maravilhoso, que é lírico, que é perfeitinho, e é assim a história do Brasil de uma maneira bonitinha. Que tem que entender que tem um contexto por trás, e aquele contexto influenciou naquela obra também, que tem que entender ali as entrelinhas também. Então, falar que vai acabar com a moral dele como escritor e que não sei o que tem, tudo bem, ele viveu numa época completamente diferente, mas isso tem que vir à tona para ser um debate de, olha, apesar dele ter sido muito importante como escritor, muito
expressivo na literatura que ele escreveu, ele ainda assim é um homem do seu tempo, ainda assim defendia ideias que não eram tão legais. Isso precisa ser trago à tona para fazer esse tipo de discussão de que não é só aquilo que está no livro, que tem uma coisa por trás, que tem um contexto histórico que influencia aquela coisa também. Então, por que no Iracema tem só o índio sendo idealizado, tem um homem branco ali sendo colocado como amigo dos índios, mas tem a submissão do índio por trás, e, por exemplo, o negro não é colocado ali no meio. Então, tem uma história por trás, tem um contexto que a gente sempre tem que ficar atento para entender que vai além, que não é só aquelas 100 páginas, que tem uma coisa muito maior por trás disso também. Com certeza, esse negócio de publicar, eu sou totalmente a favor de se publicar, relançamento das obras de Monteiro Lobato, relançamento das obras de José de Alencar, faça quantas edições quiser para que esse povo leia e não repita o erro de 200 anos atrás, você está entendendo? Porque a Alemanha estuda Hitler, para que não se tenha um segundo Hitler. A Itália estuda Mussolini, para não existir um segundo Mussolini. Por que no Brasil a gente tem mania, né, de achar que o que é errado não deve ser lido? Deve ser lido, deve ser relido, para você ver como aquilo é desumano no contexto atual, até no próprio contexto antigo, mas como isso foi tolerado, né? É muito importante essas edições. Esse negócio devia ser distribuição gratuita. O governo devia pagar, você está entendendo? Para que todas as escolas tenham acesso a isso. As pessoas de 14, 15 anos já têm que ler essas cartas do Alencar e ficar puto com esse desgraçado desse homem. Porque ele é um bom escritor no sentido do uso da palavra, mas ele podia ter sido... lógico que a gente não pode culpar, porque a família dele era totalmente aristocrática, né? É difícil que uma pessoa dessa linhagem seja contra a escravidão, seja contra as coisas que estavam sendo discutidas desde aquela época. Mas é muito importante que isso seja relido, assim como Monteiro Lobato, que depois eu vou falar com vocês, mas vocês já devem saber, o Sítio Pica-Pau Amarelo é racista, e a gente tem que continuar lendo o Sítio Pica-Pau Amarelo, entendeu? Ainda que sob um olhar diferente de quem o escreveu, né? Mas é isso que é importante. Imagina que não vai relançar as cartas do Alencar, por mais podres que elas sejam. Nossa, acho que você falou um negócio muito... É importante isso aí, Márcio, porque assim, eu acho que é muito problemático a gente dar o Iracema para as pessoas lerem sem esse debate. Porque, por Sim. exemplo, você pega, sei lá, eu vou dar para um pessoal ler no primeiro colegial. A gente tem que concordar que uma pessoa com 14, 15 anos, 16, ela não tem assim uma grande maturidade, no geral. Então você vai pegar, vai ler o Iracema Inocente e você vai absorver o que está no livro. Só que assim, tem uma discussão, e se você é uma pessoa meio, né, já inclinada para certas coisas, fica muito fácil você comprar a ideia que ele está vendendo. Porque se você não tem uma discussão sobre, você vai achar aquilo lindo. E é realmente lindo, porque a escrita dele é ótima, sabe? Ele escreve muito bem. Ele trabalha muito bem com as palavras, né? Então, ele é um escritor fantástico. Do ponto de vista da palavra, das imagens. Da forma e da estrutura do texto. Tipo assim, eu não sei se vocês discutiram, mas a abertura do texto tem aquela coisa do sol, não é? E aí depois o barco indo embora no final. É muito poético. E assim, toda a estrutura que ele usa de frase, não sei o que, depois é usada muito por muitos escritores depois dele. Ele fundou toda a discussão sobre o que é o Brasil, que é basicamente o tema central da literatura brasileira até hoje, assim, porque ninguém sabe dizer o que é o Brasil direito. Então é muito importante ler, mas também é muito importante a gente ler sabendo o que é que ele estava discutindo no livro por trás de toda aquela beleza exuberante da fauna e flora e o índio idealizado. Então, Você sabe o que eu achei aqui? Eu achei uma crítica literária de Machado de Assis sobre Iracema. Machado foi crítico, né? A gente vai ver. O realismo é a próxima aula de literatura. O Machado é perfeito. Então, Machadão, até crítico ele foi, né?
e um dos melhores de seu tempo. De modo que eu estava lendo aqui a parte final da resenha que ele fez sobre Iracema, mas ele ainda cometeu o erro de vangloriar o José de Alencar e dizer que ele não poderia parar com Iracema, que Iracema não deveria ser o último romance, na época, né, que ele escreveu, que Iracema foi um livro muito bem estudado antes de ser feito e que o autor se valeu disso, daquilo, como a gente já discutiu. Então é engraçado ver que até o Machado vangloriou o Alencar como um todo-poderoso da forma, né? E dos estudos e tal, mas que fica em haver essa coisa da ideologia, né? Até Machado de Assis escreveu romance de romantismo, né? Então. Então, por sinal, eu li, é detestável a ressurreição. Eu não achei tão terrível assim. Mas enfim, vamos falar sobre Iracema. Larissa? Não, tô só escutando aqui. É que eu tava procurando um pedaço aqui, que eu fiz uma anotação. Mas, só para voltar aqui na discussão anterior do José de Alencar e da ideologia, que naquele vídeo que eu recomendei para vocês da última aula do Drauzio Varela e do Mano Brown, ele fala uma coisa curiosa. Ele fala que o Drauzio Varela, ele conta que ele estava num carro, acho que num carro, alguma coisa assim, que tinha ele de branco e as outras pessoas negras. E aí ele falou que a polícia parou e queria saber se ele estava sendo sequestrado, estava sendo assaltado, e ele falou, não, são meus amigos. E a polícia gritando com eles, querendo saber o que ele estava fazendo de errado com o Drauzio Varela. E aí o Mano Brown fala que é essa mentalidade da polícia, da nossa estrutura social, de como nós estamos inseridos, né? Que a pessoa atira primeiro e pergunta depois. E quando você lê uma obra de José de Alencar, Monteiro Lobato, gente, eu odeio Monteiro Lobato com todas as minhas forças. Ai, eu também odeio Monteiro Lobato, gente, odeio ele. É assim Mas mesmo. eu sou muito Me fora coloca no Alencar, grupo de então. odiadores de Monteiro. Eu sou muito grato ao Monteiro Lobato pela imaginação que ele me trouxe na infância, sabe? Mas hoje em dia eu detesto ele com todas as minhas forças. Gente, eu tenho muita raiva dele, porque ele me fez achar bonito o Sítio do Pica-Pau Amarelo quando eu era criança. Eu fico, gente, por quê? Por que eu fui tão inocente, sabe? Que raiva. E aí ele traz essa questão de que a nossa estrutura social, não só a polícia, né, de uma maneira geral, o brasileiro, ele atira primeiro e pergunta depois. Então, quando você faz esse tipo de leitura com um cunho preconceituoso, sem parar para pensar, sem parar para analisar em que obra, em que contexto aquilo está inserido, você começa também a atirar sem perguntar. Você, dependendo de como é o seu contexto também, você começa a introjetar aquelas ideias e continua atirando, continua matando pessoas, figurativamente, né? Sem saber, perpetuando uma coisa, perpetuando esse preconceito. Então, por isso que eu tento fazer essas coisas de recomendar coisas mais atuais para vocês pegarem esse link também, de fazendo esses paralelos de que uma coisa que aconteceu lá no século XIX ainda repercute muito no século XXI, assim, de uma maneira absurda. Sim, isso é muito interessante. Posso fazer uma indicação também, já que você falou a respeito dessa coisa de coisas novas e fazer link com o que a gente está estudando? Pode, ficar à vontade. Tem uma música da Elsa que é mais antiga, que é A Carne, e tem uma recente que tá no Planeta Fome, que é Não Tá Mais de Graça. Inclusive essa Não Tá Mais de Graça, eu acho que ela entra muito mais dentro do nosso contexto do que A Carne mesmo. Vocês já A escutaram? carne seria para acho que talvez para o curtista. Sim, A Carne entra bastante no Curtiço, mas Não Tá Mais de Graça entra muito nisso de primeiro a gente atira, depois a gente pergunta. Eu vou conhecer essa, eu vou ouvir essa, eu não conheço ainda. Tá no Eu vou Planeta ouvir Fome, é também, porque eu como não se ela conheço. Eu vou ouvir fosse a também. carne reimaginada. Uhum. É muito boa. A Elsa tem essa voz importante, né? De mulher negra no Brasil. É muito bom tudo que ela fez. Agora ela está completando 90 anos. Eu espero que ela ainda viva por mais tempo, porque a gente precisa dessa vitalidade, né? Gente, eu lembrei de uma coisa.
É minha curiosidade extra, assim, bem extra. Mas é uma coisa que eu fiquei com raiva do Alencar quando eu li, né? Então, não sei, vamos compartilhar a raiva. É, ele tem uma descrição específica para a fala do indígena no livro, né? O Alencar. E não é só no Iracema que ele usa isso, ele usa em vários, inclusive disse que foi ele que começou a falar isso, aquela coisa de índio não fala eu, fala mim, não tem... E, mano, isso não tem nada a ver, sim, para começar. Eu acho isso um absurdo completo. É tipo você colocar. Enfim, eu vou te explicar primeiro, calma. Todas as línguas indígenas do Brasil possuem primeira pessoa. Todas. Não existe uma língua que não tenha eu nas indígenas. Então, assim, na verdade, do mundo inteiro, não existe uma língua que não tenha eu. Mesmo que ela não seja. Mesmo que ele não seja expresso, pelo menos o verbo concorda. Já que a gente tá. Eu sou professora de gramática, né? Então vou falar disso. Todas, tipo, existem uma concordância com a primeira pessoa. E aí. É só para vocês verem que, assim, ele fez muita pesquisa sobre a fauna e a flora, mas, assim, ele não sabia nada sobre como os índios falavam realmente. Ou, assim, sinceramente, a gente brincava nas aulas que ele nunca tinha visto um índio de verdade. Porque, porque os índios não falam assim, isso não tem nada a ver com a língua deles, tipo, nenhuma delas. Existem, tipo, cerca de 180 línguas indígenas no Brasil. E assim, na época dele, provavelmente tinha muito mais, porque, né, as tribos, elas foram sendo dizimadas ao longo do tempo com uma velocidade muito grande. Então, assim, bom, era isso, basicamente. Tipo, ele não conhece muitos índios, ele teve relatos dos índios, e o que ele foi pesquisar bastante foi a coisa da fauna, da flora, alguns hábitos específicos, algumas tradições de crenças e tal, mas não que ele tenha tido realmente contato. Ele nunca foi numa tribo, tipo, ver como os índios falavam realmente. Ou, sei lá, ele sabia de história, sabia que tinha várias tribos e que elas tinham rivalidades entre si, disputas e tal, mas assim, não que ele realmente conhecesse o dia a dia deles, entende? É uma coisa muito idealizada e fora da realidade. É isso só. Nesse ponto, Gonçalves Dias estudou muito mais que ele, né? Muito mais, assim, muito mais. Em termos de descrição de tradições indígenas, ele é muito melhor que o Júlio de Alencar. E Juca Pirama é legal, né? É um poeminha sobre o índio. Tem também o seu lado eurocêntrico, mas eu gosto mais do que Iracema. Eu também. Esse poema é muito bom, gente. Vocês têm alguma pergunta? Alguma coisa para falar? A gente pode ficar à vontade, né? Tem Qualquer coisa que válida. vier na cabeça, aqui não tem certo nem errado, a gente só tá numa discussão mesmo, numa conversa. Então, já que ninguém falou nada, deixa eu só abrir esse último ponto aqui, que é uma coisa que me incomodava bastante também no final da obra. A parte final. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim, tá tranquilo, pode Tá falar. tranquilo. Ah, sim, porque eu lembro mais ou menos assim que no finalzinho a Iracema abandona tudo. Ela abandona basicamente tudo pelo Martim. Ela abandona família, povo, religião e Deus o tenha. E mais tudo que ela tem a oportunidade de abandonar, ela abandona por ele. Mas eu não lembro direito, assim, percebi vocês falando que ele não demonstra a ela ou que ela demonstra a ele. Mas eu não lembro dele abandonando, sabe? Eu não lembro direito como fica no final. O que que acontece? Se ele volta para Portugal. O livro começa Alô? com ele voltando. Ah, sim, no Você começo, quer, né? Isso, não, você mas quer falar? o Explica que? É porque o livro é meio cíclico. Tipo, o Isso. começo é assim, a primeira parte do livro. Vocês querem que eu leia? Eu tô com o livro aqui. Eu lembro Ou que a não primeira precisa? cena é alguma coisa com o final, mas eu não Não, lembro Então, direito isso, é é como assim isso que isso aí. acontece. acontece. É assim que acontece. O começo tá mostrando ele
no barco com o filho e o cachorro, certo? Sim. Que é o cachorro. Enfim, só que aí muda o tempo completamente. É tipo, ó, isso vai acontecer no futuro. E aí conta a história. E aí no final o que acontece? A Iracema morre. Aí ele pega o barco com o filho e o cachorro e vai pra Uhum. Europa. E vai embora. Ah, sim, eu não lembrava ele voltando pra Europa. Ele volta Ele com volta pra o Moacir. Europa. Ah, sim. Tem até uma questão que eu não sei onde que eu li isso, que fala que o Moacir, sendo o primeiro cearense, o cearense ele está destinado a não pertencer à sua terra, que ele sempre está destinado a ir para outros lugares, não tem? Eu vi isso em algum lugar, eu não consigo lembrar onde. Aí você entende a condição Legal. de migração, né, no Nordeste muito forte, e você entende a dedicatória do livro, que ele diz lá, a terra natal, um filho ausente, né? Porque ele mesmo saiu do Ceará muito cedo, né? Veio cursar direito em São Francisco, né? Em São Paulo, no Lago de São Francisco. E depois ficou morando, acho que no Rio de Janeiro, se não me engano. Gente, 300 mil autores fizeram direito lá, né? É, muita gente. Enfim. É, Nossa, eu lembrei do negócio que eu falei. Não sei se não sei se vocês falaram isso já, mas Moacir significa filho da dor. Tipo, é o significado do nome. Então, também tem a ver com toda essa coisa da migração e também, bom, a criança nasceu, a mãe tá morta. E é uma coisa de toda uma construção de ele é concebido com a história de que a Iracema teve que trair o seu povo e abandonar tudo por causa desse nascimento, dessa gravidez, etc. Então, sei lá, E tem você que... falou, né, o termo abandonada, lembra até da cidade dele. Não sei se vocês viram isso, porque ele nasceu numa cidade chamada Messejana. E Messejana deriva, quer dizer, o significado de Messejana é abandonada, sabe? Então Que nome tem. terrível para uma cidade. É terrível mesmo. Mas eu acho que ele quis até trazer um pouco da própria terra natal, não só o Ceará, mas Messejana em si, porque a Iracema meio que termina Messejana de tudo, né? Porque, como o Juan disse, ela abandona tudo em favor do marido, o marido vai para a guerra e nunca mais volta. Aí ela tem um filho lá, para e tal, e não consegue nem amamentar e morre. Tem uma outra coisa também que eu acho um pouco viajado, mas acho super legal colocar a respeito disso, que é o nome, Iracema, que dá pra fazer um anagrama com América. Não é Daí nada eu acho viajado, é que. isso mesmo, tá, É, tá bem Então, daí certo. entra muito nisso dele colocar a América como submissão à Europa. É outra coisa que reforça essa ideia eurocêntrica de José de Alencar, essa coisa meio conservadora de os brancos estão predestinados a possuírem a América. isso mesmo. Mas Acho é isso toda uma legal. analogia mesmo, é toda uma Sim, comparação É, da Iracema como América, do Martim como o Europa. Portugal, Europa no geral. E É, aí, Moacir, filho da dor, a união, o que sai disso não é uma grande pátria, é uma filho da dor. E isso é muito simbólico tipo, no que a gente está falando, que Iracema é uma tentativa de dizer o que é o Brasil, de responder essa pergunta. O Brasil é o quê? É o filho da dor. É meio isso. é Então, significativa apesar essa coisa, né? Significativa essa coisa da América, da Iracema morrer no livro, porque é quase que a América morrendo nas suas origens e na sua tradição pré-colonial, em detrimento do abandono que ela sofre após a colonização, porque Portugal vem, arranca tudo daqui e vai embora. Assim como Martim vem, destrói a vida de Iracema e também vai embora. Quando Iracema morre, a América morre com ela. Gente, gente, é isso. Se tem mais alguma coisa aí.
Olha, eu acho que eu não tenho mais nada pra pontuar. Acho que era isso. Só saio com a conclusão de que já odiava José de Alencar, odeio mais ainda. Olha nós, doutrinadores. Ai, meu Deus. Esses professores de literatura, tudo comunista. Chegava mais cedo na aula de José de Alencar para escrever fora Alencar na lousa, professor. Você vai ler. É verdade. Mas enfim. Vocês gostaram dessa forma de debate? Eu acho que a pergunta não é pra gente, professores, então, por favor, Não. alguém se manifeste. As meninas não disseram nada. Então. Olha, tem uma mensagem. Sim. Ah, isso é ótimo. Que bom. Olha, estamos bem. A gente pode continuar fazendo assim? É porque é interessante que, pelo menos que eu vejo desse tipo de debate, não é fazer uma análise do livro, porque a análise vai ter 1 bilhão de sites por aí, mas discutir essas coisas que tem por trás também. É isso aí. E aí eu avisei o Juan na época, né, quando vocês não tinham entrado ainda, Bárbara e Caroline, que a próxima semana é a minha primeira aula, né, de realismo. Aí na minha monitoria, que vai ser dia 20, a gente faz um debate desse sobre memórias póstumas. Se todo mundo concordar, e aí vocês entram com também a pesquisa dos resumos, de alguma coisa assim, porque também é um livro maior, assim, mesmo que tenha 2 semanas, não sei se seria o caso de ler o livro inteiro. Mas... Nossa, memórias póstumas, Márcio, vai ser difícil eu me segurar pra falar. Olha que eu tô tentando não falar muito hoje, mas assim, não, memórias póstumas é o meu amorzinho, sabe? Então, a Tereza gosta do Machadão, acho que a Larissa também, acho que a gente gosta do Machado. Acho que vai ser, então, vai ser bom que vai dar para falar. Vai ser ótimo. Aí, se vocês puderem agitar também os seus queridos amigos do cursinho, porque o povo tem que entrar aqui, né, gente? Olha o Juan voltando. Ai, tinha caído. Acontece. Não, mas estava falando para elas, adiantando o que eu tinha falado para você antes do nosso próximo encontro sobre memórias póstumas. Ah, sim. Memórias póstumas eu vou reler pra gente fazer isso. Porque eu vim com o Iracema só da minha primeira leitura. Uhum. Nossa, quanta dedicação. Parabéns, boa sorte. Ai, obrigado. Ai, que orgulho, gente. Então, eu gosto muito de memórias póstumas, mas enfim. Foi mais. Não, é isso. Então é pra gente ficar aí preparados para o dia 20, poder falar bastante sobre o Velho Machado. E agradecendo aí vocês três que perseveraram essa 1 hora com a gente, metendo a boca no Alencar. Então, obrigada aí, gente, pela participação de vocês, da presença aí. Por terem aguentado firme até o final. E aí a gente se reencontra no dia 13, pela primeira vez na aula de realismo, que eu estou fazendo de tudo para conseguir passar sem nenhum erro para vocês, porque eu sou uma pessoa de 80 anos quando o assunto é tecnologia. Márcio, você é uma pessoa de 80 anos em todos os aspectos. Tereza, não vou entrar nesses detalhes, né? Eles não me conhecem pessoalmente, como é que eles vão me imaginar? Uma pessoa de bengala? Não, ele tem o corpo de um jovem, gente. Nascido no século errado, obviamente. Um pouco. Eu vou ver vocês daqui a pouco, né? Temos aula online hoje de português. Essa é a primeira aula de gramática online. Então apareça, vamos discutir as coisas e vai ser uma aula legal, eu acho. Eu espero. Vai ser muito legal, gente. Vamos lá. É isso aí. É isso, né? Acho que é Larissa, obrigado pelo convite. obrigada, Larissa. Foi ótima ideia. Foi uma discussão muito boa.
E partiu de Foi vocês, aí, maravilhosa. na verdade, né? O Márcio veio primeiro, depois trouxeram na aula passada, e aí casou tudo. Então, tomara que a gente consiga fazer, sei lá quantos livros, mas a gente vai pensando. No modernismo, eu não sei. Será que a gente fala sobre Macunaíma? Mas se falar sobre Macunaíma, a Tereza vai ter um treco. Talvez. Entende? Mas eu acho que a gente podia falar de poesia também. Tem várias Então, coisas. podia pegar alguma coisa de poesia moderna. Eu vou ver se eu penso Ou aqui. então a gente, porque tipo, conto da Clarice Lispector. Porque conto é rápido de ler também. É legal, e aí, legal. Dá É pra legal porque discutir daí tem um pouco de bastante. prosa. E Clarice é incrível. Então, a gente pode escolher, porque, pelo que eu estou pensando, a gente fez o calendário como se o Enem, o finado Enem, né, fosse fosse ali em dezembro, né, em novembro, dezembro. Mas agora que a gente ganhou esse tempo, que a gente não sabe ainda quanto tempo tem, vai dar para fazer, além de bastante revisão, vai dar para a gente fazer esses extras de monitoria com os livros, que é uma bagagem meio que cultural, né? Não é só pelo fato de cair no vestibular, mas pelo fato de te ajudar até em outras matérias, né? Você conseguir relacionar a parte temporal, a parte histórica Eu e acho que tal. essa parte de relacionar, tipo, a história com, com o lugar, a coisa da literatura e tal, ajuda bastante. E é legal ir Sim, sim. treinando interpretação, usa bastante durante a leitura dos textos do Enem, né? É verdade, é muito bom a gente ir para a prova com essa bagagem, né? Não ir cru. E é legal também, porque vocês podem usar essas coisas na redação, né? Dependendo do tema. Sejam criativos. Dá pra usar de argumento livro de literatura, assim, coisas que vocês lembram que o livro discute. Isso é bem interessante. Principalmente se for uma redação sobre a escravidão ou a colonização, vocês sentam a mão no José de Alencar. Já tem Márcio, muita você base. acha que vai cair escravidão na redação do Enem? Seria muito legal, mas assim. Não, ainda mais com o nosso amado, excelentíssimo senhor presidente. Posso fazer um comentário rapidinho em relação ao presidente? Ele me bloqueou no Twitter. Então, né? O pior é que isso vai pro YouTube, né? Mas tudo bem, já falei. Não, gente, todo mundo sabe minha opinião mesmo. Acho que ele Gente, não só vai gostou cair muito se da vai minha denunciar. opinião, que fui bloqueado. Não, mas pode dizer. Então, ele me bloqueou no Twitter. Bolsonaro. Não soube do que fazer. Acredite, se vocês quiserem, eu mando até print no grupo. Nossa, mas eu quero ver. Mas você tem que agradecer uma coisa dessa. Eu zerei a quarentena quando eu fui bloqueado. Nossa, é a minha nova meta agora, gente. Sua saúde Vou mental mandar foi o print pra preservada. vocês. Sim, tô com a saúde mental em dia. Tô ótimo. Bom. Nossa, eu estou impressionada, assim. Gente! Mas eu não sei se eu acho isso bom ou se eu acho isso ruim, porque o presidente devia estar cuidando de outros assuntos e tá preocupado em bloquear uma pessoa de 17 olha anos no só. Twitter. Um menino de 5ª série na presidência. Verdade. Quinta série Praticamente B aqui isso, com a né? gente. Tipo isso. Bom. Sei lá, eu só fiquei muito feliz de poder discutir essas coisas com vocês, assim, Isso é muito do bom livro mesmo. e tal, e ter essas perspectivas. Eu acho que é muito legal a gente poder discutir essas coisas, considerando o nosso contexto político-social. Não sei. E apesar de ter sido pouca gente, foi assim, acredito eu que foi uma discussão que deu para contribuir bastante. Gente, se tiver enriquecido a vida de vocês e de quem for assistir depois, né, que tá gravado, Já valeu olha, a pra pena. mim já tá ótimo. Não precisa Nossa, mas já tá excelente. E aí a gente mantém esse ritmo aí de encontros que é muito produtivo, tanto pra gente quanto pra vocês, acredito. Muito obrigada pela participação de vocês, dos professores, dos alunos. Eu que agradeço, gente. Foi ótimo. Muito bom mesmo. Obrigado, viu, gente? Muito obrigada. E com as aulas agora à noite. E até boa mais. aula para vocês, boa aula de gramática. A gente se vê daqui a pouco. Isso. Até daqui a pouco, Tereza. Lembre-se que a professora de gramática ama o José de Alencar. Rapidinho.
A lista com a resolução vai estar lá no Drive, se vocês quiserem conferir alguma resposta, tá? Ah, sim. Da aula passada. Obrigado. É só isso. Então é isso. Então é isso, Então, tá pessoal. bom, gente.